Velocidade aerodinâmica. Até onde ela é importante para a vida do piloto? É sobre isso que nós iremos falar hoje. Então, primeiro, precisamos definir o que é velocidade aerodinâmica. A velocidade aerodinâmica, tá? É a velocidade verdadeira, tá? Conhecida como CAS, que é Calibrated Airspeed, ou IAS, que é Indicated Airspeed, corrigida para os efeitos de pressão e temperatura. Em outras palavras, é a velocidade efetivamente desenvolvida pela aeronave em relação à massa de ar. Por que falamos que depende, corrigida, né? No caso, depende tanto de temperatura como da pressão? Porque são dois elementos que vão alterar significativamente a densidade do ar. Ou seja, quanto mais alto a aeronave voa, maior a velocidade aerodinâmica desenvolvida em virtude da rarefação do ar. Ou seja, não terá tanta resistência ao avanço quanto próximo ao nível do mar. Esse será o nosso tema de hoje. Mas antes, roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos aí da sequência de vídeos sobre navegação aérea visual, tá? E estamos trabalhando aí com a obra, né, do professor Evanelson Lobato, que carinhosamente cedeu o material para que possamos efetuar. Não. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wesley, estamos de volta aí com mais um vídeo da nossa sequência de vídeos sobre navegação aérea visual, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre velocidade aerodinâmica, como efetuar o cálculo da velocidade aerodinâmica, tá? Baseado na obra do professor Evanelson Lobato, né, Navegação Aérea Descomplicada, tudo que um piloto e um controlador precisa saber a respeito de navegação aérea, tá? Um livro muito didático, muito interessante. Recomendo a obra para aqueles que estão interessados em adquirir o material, tá? Caso surja alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, e quem quiser entrar em contato com o professor Ivanelson Lobato também, para aquisição do material, tá? Eu me coloco à disposição e passo o contato aí, tá? Livro de primeiríssima qualidade. Recomendo bastante, tá certo? Bom, então, nos vídeos anteriores, nós falamos de alguns elementos, né, do computador de voo. Basicamente, fizemos uma apresentação, entendemos como que funciona a lógica do computador de voo, como que estão divididas as partes do computador de voo, tá certo? Então, nós falamos de escalas, nós falamos de conversão, falamos de velocidade de combustível e razão de subida. Hoje o nosso tema é velocidade aerodinâmica, tá certo? Bom, para calcular a VA, usamos a janela à direita, tá? Então eu vou sinalizar aqui a janela à direita, tá? Onde está aqui, ó, constando for true airspeed and density altitude, tá? Então, para cálculos de velocidade aerodinâmica e altitude e densidade, utilizaremos esse lado aqui, tá certo? Combinar altitude e pressão, que fica na parte inferior, tá? Pressure altitude. Com a temperatura do ar, que fica na parte superior, tá certo? Bom, uma vez combinados os valores de altitude, pressão e temperatura, a velocidade indicada ou mesmo calibrada é lida no disco interno, tá certo? E a nossa velocidade aerodinâmica é lida no disco externo. Tá? Se a temperatura não estiver em graus Celsius, precisa ser convertida. Compulsoriamente tem que ser convertida para encontrar a temperatura Celsius, uma vez que a escala do computador de voo
para cálculo de velocidade aerodinâmica só possui a escala Celsius, tá certo? Bom, baseado nesse conceito que nós acabamos de abordar, então temos aí temperatura de 5 graus, altitude e pressão de 15.000 pés e velocidade indicada ou calibrada de 100 nós. Qual será a nossa velocidade aerodinâmica? Muito bem, primeiro passo, vamos casar a nossa temperatura com a altitude e pressão, tá? Então, temperatura de 5 graus com altitude e pressão de 15.000. Então, cada traço na escala de altitude representa 1.000 pés, tá? Então, aqui, ó, 0, aí 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, tá? E assim por diante. Os valores negativos de temperatura ficam à direita, tá? E os positivos ficam à esquerda. O valor de temperatura deve coincidir com o valor de altitude e pressão. Então, iremos igualar aí a temperatura de 5 graus positivos com a altitude e pressão de 15.000 pés, que corresponde ao 15 dessa janela interna aqui. Então, casamos aí 5 graus positivos com o 15. No disco interno, leremos 100 nós de velocidade indicada ou calibrada aqui no 10, tá? E na escala externa será o equivalente em velocidade aerodinâmica. Então, 100 nós aqui está valendo aí em torno de 132 nós de velocidade aerodinâmica, tá? Então, a velocidade indicada ou calibrada é lida no disco interno e a nossa VA encontrada no disco externo. Temos aí a velocidade de 132 nós. É possível fazer esse cálculo na mão? É possível. Vamos para o quadro que eu quero mostrar isso a vocês. Bom, como que nós vamos resolver o nosso cálculo manualmente? Bom, primeiro passo, eu preciso entender que a minha velocidade aerodinâmica é igual à minha velocidade indicada vezes 1, um fator de multiplicação. Quem vai ser esse fator de multiplicação? Nada mais é do que a minha altitude final mais a minha altitude inicial. Muito bem, se eu tenho altitude final de 15.000 e altitude inicial de 15.000, 15.000 mais 15.000 eu tenho 30.000. Corto os 3 últimos dígitos, fico só com os 2 primeiros, tá? Então, o meu fator vai ser 30. Quando eu pego, então, VA igual a 100, que é a minha VI ou a minha VC, tá? Vezes 1,30. Eu tenho minha velocidade aerodinâmica de 130 nós. E o computador de voo está me dando o resultado de 132. O computador físico que eu tenho aqui, tá? Me deu também 130, tá certo? Porém, lembra lá em um dos vídeos que nós falamos que existe uma margem de erro de 1%? Então, 1% de 130 dá 1,3. Se eu pegar 1,3 aqui e somar os 130, vai dar 131,3. Para 132, 0,7. Está dentro do aceitável. Tá certo, pessoal? Vamos seguir nossa aula. Bom, agora nós temos aí a temperatura de 25 graus negativos, uma altitude de pressão de 15.000 pés e uma velocidade aerodinâmica de 143 nós. Qual será a nossa velocidade indicada ou calibrada? Muito bem. O valor de temperatura de subida deve coincidir com o valor de altitude e pressão, tá? Então, eu vou casar ali a minha temperatura de menos 25 com a minha altitude de pressão de 15.000 pés, que corresponde ao 15 aí da janela interna, tá certo? Na minha escala externa, eu irei olhar o 143, tá certo? E na minha escala interna estará a minha velocidade indicada. Tá? Então, a minha velocidade indicada nesse computador aí
né, do vídeo, da animação, está me dando 115. Nesse daqui, está me dando 116. É aceitável? É aceitável, gente. Tá certo? Agora eu tenho uma velocidade indicada de 140 nós, com uma velocidade aerodinâmica de 204 nós, tenho uma altitude pressão no FL 240, tá? Que corresponde a 24 mil pés. Qual será a temperatura? Primeiro passo, irei casar a minha velocidade indicada da escala interna, de 140, com os 204 da escala externa, tá? Quando os valores de VI e VA são conhecidos, devemos forçar a coincidência nos discos. Então, vou casar os 140 da interna com 204 da externa, tá certo? Vou buscar o FL 240 de altitude, pressão na janela interna, que é essa janela aqui, tá? E observarei em qual tracinho de temperatura está coincidindo. Então, a altitude e pressão é lida na janela que fica à direita, tá? A temperatura é lida acima do valor da temperatura aí, no caso da altitude e pressão, casando com a temperatura. Tenho a indicação de menos 35 graus. Muito bem. Vamos para o próximo exercício. Agora eu tenho uma velocidade indicada de 100 nós, com uma VA de 140 nós, com a temperatura de 0 grau. Qual vai ser a altitude-pressão? Muito simples. Então, iremos casar a nossa velocidade indicada na escala interna com os 140 da escala externa, tá? Casei aí as duas velocidades. Buscarei na nossa escala de temperatura o zero e vou observar qual a altitude e pressão que está indicando aí. Então, está indicando a altitude e pressão FL 190 ou 19 mil pés, tá? Muito bem. Tá? Então, abordamos rapidamente nossa velocidade aerodinâmica. Nós conseguimos observar que são cálculos muito simples de realizar com o computador de voo, mas de extrema importância, tá? Porque na banca da ANAC o tempo é um bem muito precioso. Então, quanto mais dinâmico for o seu cálculo, quanto mais familiarizado você estiver com a ferramenta, mais tempo extra você terá para revisar toda a sua prova assim que você sentiu que acabou, tá? Acabou, não tem mais questões para resolver, não precisa terminar a prova com tempo. Faça um repasse de tudo, de repente alguma coisa passou desapercebido que você ainda tem um tempo para poder corrigir. Tá certo, pessoal? Nos vemos no próximo vídeo. Desejo a todos bons estudos. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.